todos. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos para a glória de Deus. Agora nós estaremos dando início numa série de devocionais na carta de Paulo aos Efésios, essa carta tão preciosa que é chamada de Rainha das Epístolas, né? É uma carta muito boa que tem como objetivo falar um pouquinho sobre igreja, né? Um dos melhores conteúdos no que diz respeito à eclesiologia, a doutrina da igreja. E hoje nós daremos início no capítulo 1 e vamos ler aqui o versículo 3, a partir do versículo 3. A minha versão diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Esse texto é, na verdade, uma doxologia, uma adoração, um louvor, muito comum nos inícios das cartas paulinas. Nós lemos uma parte dessa doxologia. A bem da verdade é que essa adoração sobre bênçãos espirituais em Cristo, ela vai do versículo 3 até o versículo 14. Então ele glorifica o Pai, ele glorifica o Filho e ele glorifica o Espírito. E cada parte dessa adoração ele termina para o louvor da sua gloriosa graça. No versículo, quando fala a respeito de Jesus também, ele conclui para o louvor da sua glória, no versículo 12. E no versículo 14, no final, quando fala sobre o Espírito, ele diz para o louvor da sua glória. Então é uma adoração maravilhosa que nós temos aqui no início da carta de Paulo aos Efésios. E nesta leitura inicial, introdutória, eu gostaria de extrair 3 lições para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa edificação. A primeira delas é que as lições elas são baseadas na adoração a Deus, na glorificação a Deus. E o apóstolo Paulo glorifica a Deus por 3 motivos quando se dirige ao Pai. A primeira glorificação, a primeira adoração é que ele se refere às bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então ele adora a Deus pelas bênçãos espirituais. Nós temos muitas bênçãos terrenas, bênçãos humanas, né? Nós temos recursos, temos uma casa, um carro, amigos, alimentação, temos muitas coisas humanas, mas as coisas espirituais é que realmente fazem sentido para nós. E o apóstolo Paulo então começa a adorar a Deus pelas bênçãos espirituais que começam com a salvação e todo o processo da salvação, libertação, dons espirituais, curas, milagres, e a igreja e tantas coisas maravilhosas que Deus nos concede pelas bênçãos espirituais, o que inclui a eternidade com Cristo. Então essa é a primeira adoração e a aplicação que fica para nós, é que nós devemos glorificar a Deus todos os dias, todos os momentos, pelas bênçãos espirituais que Ele nos dá em Cristo Jesus. No segundo momento, o apóstolo Paulo, ele adora a Deus pela bênção da escolha. O versículo 4 ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Em algumas versões vai dizer, antes da fundação do mundo. Então essa escolha maravilhosa de Deus, ela é muito preciosa, porque vejam bem, antes que o mundo existisse, antes que o Éden existisse, o homem existisse, e o homem caísse no pecado e toda a natureza humana, então
ficasse com essa inclinação da maldade, essa inclinação pecaminosa, essa natureza pecaminosa, antes de tudo isso, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa é uma bênção preciosa. Nós vamos aprender que Deus não nos escolheu porque simplesmente Ele viu em nós alguma virtude, né? Deus nos escolheu pelo propósito dEle, porque Ele nos amou primeiro. E essa escolha, ela é tão preciosa e ela é tão nítida que o apóstolo Paulo, então, adora a Deus por essa escolha antes da fundação do mundo. Porque Deus é eterno, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E essa escolha aqui, ela é tão preciosa que na verdade, Deus nos escolhe para sermos santos e irrepreensíveis. Vejam a profundidade dessa adoração do apóstolo Paulo no início da carta aos Efésios. E finalmente, a terceira lição, ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, a terceira expressão de adoração foi que Deus nos predestinou para sermos filhos. E nós somos filhos por adoção, mas nós somos filhos legítimos, somos co-herdeiros com Cristo. E esta é uma bênção extraordinária, e ele vai dizer aqui que essa predestinação é de acordo com o propósito da sua vontade, e aí ele vai dizer para o louvor da sua gloriosa graça. Então a doutrina da predestinação é uma doutrina que às vezes ela é mal entendida, né? Porque há muitos que entendem que a doutrina da predestinação anula a nossa vontade, a nossa volição, a nossa pessoalidade. Mas não é verdade, é um equívoco. Bem da verdade é que esses dois trilhos, né, da vontade humana e da vontade divina, é algo que o homem não entende, não alcança. Primeiro Deus escolhe e depois o homem escolhe a Deus. Então, a bem da verdade é que na soberania de Deus, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Então nós somos predestinados sim, não porque Deus, como já disse, já sabia que nós iríamos escolhê-lo, não, nada disso. Ele nos amou e Ele nos predestinou segundo os seus propósitos, para sermos filhos legítimos e co-herdeiros com Cristo. E conquanto a gente não entende, talvez seja a melhor maneira de nós compreendermos, entendendo ser um paradoxo. Então o fato de você escolher a Deus não anula de que Deus tenha escolhido você primeiro. Ou se Deus escolheu você primeiro, não anula que você se deparou com a graça de Deus e então você entregou-se a Deus, né? Então essa é uma questão muito polêmica, mas o apóstolo Paulo adora a Deus. Ele adora a Deus por todas as bênçãos espirituais. Ele adora a Deus porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele adora a Deus e nós também devemos adorar porque Ele nos predestinou para sermos filhos legítimos. E nós possamos então compreender no Espírito, né, essa soberania preciosa e maravilhosa de Deus e o glorificarmos por tudo, ainda que a gente não tenha o pleno entendimento disso, mas que a gente possa glorificar a Deus por essa bênção tripartite aqui ao Pai, que o apóstolo Paulo inicia a carta. Eu quero orar pela sua vida e que nós possamos a cada dia ser gratos a Deus pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, nós o adoramos e o glorificamos pela bênção, ó Deus, da Tua Palavra, que chega até nós nesta adoração espetacular, extraordinária, do apóstolo Paulo, quando o glorifica pelas bênçãos espirituais, pela bênção da eleição, ó Deus, pela bênção da predestinação.
Nós o glorificamos, ó Deus, ainda que a gente não entenda exatamente isso. Nós glorificamos porque sabemos que a salvação é uma iniciativa sua. O Senhor nos amou primeiro. Não havia absolutamente nada em nós, ó Deus, que pudesse atraí-lo, mas mesmo assim o Senhor nos amou. E nós queremos glorificá-lo e exaltá-lo por isso. Suplicamos, ó Deus, que a adoração e a ação de graças esteja em nossos lábios, que a cada momento possamos reconhecer o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia constante sobre nós. Estendemos o nosso clamor a todos que participam desta devocional. Conceda-lhes um coração gratos, reconhecido que o Senhor é um Deus soberano e escolheu todos os seus filhos. Porque a tua palavra nos ensina: filhinhos, vós não me escolhestes, mas eu é que escolhi a vós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Que Deus o abençoe.